Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Tarde Feliz com Bia Diniz. Oferecimento AMG Solar, a sua própria geração de energia. Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Tarde Feliz com Bia Diniz. Hoje, quinta-feira abençoada, dia 22 de julho. E quem está aqui do meu lado é o doutor Antônio Araújo, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre um tema bem específico que as pessoas aí estão na febre, né? Estão nesse momento aí de lentes de contato, facetas, enfim, nesse mundo, né? Principalmente assim das influências, não é, doutor? Você tem um termo mais específico para isso, que são restaurações cerâmicas, certo? Isso. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui com você. Oh, coisa boa. E, verdade, hoje é uma febre muito grande, né? E as pessoas falam muito nas lentes de contato. E, na realidade, são restaurações cerâmicas, né? Existe o termo lente de contato, assim como também existe o termo faceta. O que vai diferenciar uma coisa da outra é a espessura desse material que vai ser feita a restauração no paciente. Muito bem. Bom, para as pessoas te conhecerem melhor, quem é o doutor Antônio? Já está aí nessa área da ortodontia, né? E também da implantodontia. Há quantos anos? Sim, eu sou pós-graduado, eu sou graduado pela Universidade de Potiguar em 2009 e sou pós-graduado em ortodontia e implantodontia pela Academia Norte-Rio Grandense de Odontologia. Muito bem. Vamos começar iniciando sobre a diferença, certo? Da faceta, né? E também da lente de contato. Por que esse nome lente de contato, né? Porque até então a gente só ouvia falar lente de contato no olho. Mas agora tem nos dentes? Como assim? Verdade, Bia. Inclusive você fez uma comparação interessante, né? Quando citou a lente de contato no olho. E essa expressão surgiu na realidade por essa razão. O nome, a expressão correta, na realidade, são laminados cerâmicos. Laminados cerâmicos. Então, como eu falei há pouco, o que difere um laminado cerâmico de uma faceta é a espessura. Então, como a lente de contato ela tem uma espessura bem inferior em relação à faceta, então ela recebe esse nome porque ela é praticamente transparente, assim como a lente de contato que é utilizada nos olhos. Então, por isso que ela recebe esse nome. Então, quando ela tem aproximadamente 0,3 milímetros a menos de espessura, ela é chamada de lente de contato. Muito Acima bem. disso, ela passa a chamar faceta. Do mesmo jeito que a gente usa, né, lente de contato nos olhos, é para mudar a cor, certo? Nos dentes também tem essa finalidade? Pronto, perfeito. Você entrou num ponto importante. Quando você precisa fazer uma alteração na forma do seu dente e você não está satisfeito, o profissional, logicamente, vai fazer a avaliação e ele identifica que realmente cabe ali fazer uma modificação anatômica, mas você tem dentes bons, de boa coloração, então você pode abrir mão da lente de contato, porque você vai ter a necessidade de fazer um pequeno desgaste na faceta desse dente. É isso que eu ia perguntar mesmo, né? Isso. Tem aquele desgaste. Isso. Então, quando você... doutor, é irreversível? É irreversível. No momento que você faz o desgaste no dente, tá feito. Né? Tá feito, né? Então, assim, quando você tem um dente que tem uma boa coloração, dente claro, que dá para você fazer um desgaste pouco da estrutura dentária, então você abre mão da lente de contato. Agora, imagina que você tem um dente, por exemplo, foi feito um canal, houve um escurecimento. Sim. E aí, com a lente de contato, embora existem materiais de cimentação, que a gente chama, que consegue, digamos,
maquiar um pouco esse escurecimento, mas dependendo do grau de escurecimento, aí você realmente tem que abrir mão da utilização das facetas. Das facetas. Então aí está a questão, a importância, né, da real necessidade do paciente. Não adianta ele estar com um pequeno problema e querer já usar facetas, ou então estar com os dentes perfeitos e querer usar lentes, Sim, certo? É verdade. É uma coisa, inclusive, que eu falo muito dentro também da minha área ortodontia, quando o paciente chega para mim na moda de dizer, eu quero usar o aparelho porque eu acho lindo, vejo as pessoas utilizando, e não. Se você tem dentes perfeitos, bem posicionados, bonitos esteticamente, então não tem necessidade de mexer. Às vezes, existe uma necessidade de você mexer apenas o que a gente chama de estética vermelha. Sim, sim. Então, o paciente ele tem muitas vezes uma estrutura anatômica dentária escondida abaixo do tecido mole, abaixo da gengiva. Então, o profissional pode fazer a avaliação e, vendo a possibilidade, ele pode abrir mão de um aumento de coroa clínica, fazer uma gengivoplastia e trazer à tona, digamos assim, aquela estrutura dentária que estava ali escondida abaixo da gengiva. Para isso, um bom profissional, né? Sempre procurar um bom profissional. É ele que vai te orientar, você precisa fazer isso, isso e isso. Não adianta o paciente dizer que quer uma coisa sem ter a necessidade de ter, certo? Perfeitamente. É muito importante que o paciente, quando vir uma necessidade, achar que tem realmente uma necessidade, muitas vezes ele não tem, mas aí tem aquele modismo, porque fulaninho fez, um amigo do amigo fez, e eu quero fazer também. Então você precisa antes passar por uma avaliação. E existem técnicas na área odontológica que você pode fazer projeções daquilo que você deseja. Então, existe um sistema chamado DSD, onde você pode fazer um sistema informatizado, que você faz o registro fotográfico do paciente, da arcada dentária, e você faz a simulação no computador. Que legal. Exato. Aí está a tecnologia ajudando, né? A tecnologia sempre ajudando. Na parte da ortodontia. Ou a parte da informática, você pode também fazer de forma física, através de uma moldagem. Você faz um enceramento diagnóstico em laboratório, apresenta ao paciente, tem um sistema que nós moldamos o modelo, que a gente chama de mock-up, e através disso a gente pode levar já até a boca do paciente. Caramba! De forma provisória, para ver como é que fica. Que pra mostrar ao legal, paciente. muito bacana, muito interessante de verdade. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto e outros que sempre vai ramificando, né? Na verdade, a área da odontologia, da ortodontia, ela é muito extensa. Sim, então, com certeza. Quando a gente começa o assunto, já acaba entrando em outros. A gente vai para um breve intervalo. Na volta tem mais doutor Antoine Araújo esclarecendo tudo sobre facetas, lentes de contato. Restaurações cerâmicas. Daqui a pouco a gente volta. Tarde Feliz com Bia Diniz. Oferecimento AMG Solar, a sua própria geração de energia. Você confiou, e o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo. Você confiou, e a economia está dando sinais de recuperação, com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou, e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança, e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. O comercial mais gruvado da televisão. Vem comigo, galera gruvada! E tem de tudo: eletrônica, acessórios, artigos de decoração, inclusive papel de parede. Utensílios para sua casa, papelaria,
brinquedos e muito mais! A Freeway Atacado não para de crescer. São 3 endereços para te receber. Mas se não quiser sair de casa, estando em Parnamirim ou em Natal, basta fazer o seu pedido acima de R$100 que a Freeway Atacado entrega em sua casa. E de graça! Anote já o zap da Freeway. DDD 84 3113 2607. Freeway Atacado, a loja mais cruvada do RN. Vamos vencer na vida! A antena do programa Wi-Fi Brasil do Governo Federal leva mais que internet gratuita para as comunidades em estado de vulnerabilidade social. Leva conhecimento, inclusão digital e cidadania. Hoje, o sinal gratuito do Governo Federal chega a cerca de 3 mil municípios. São mais de 8 milhões e meio de cidadãos mais informados e conectados com o mundo. Programa Wi-Fi Brasil é a conexão com um futuro melhor para milhões de brasileiros. Ministério das Comunicações, Governo Federal. Os profissionais do Natal Sul são anjos de resgate. A Prefeitura do Natal vem trabalhando sem parar contra a Covid-19. O Hospital Municipal Natal Sul, com apenas 3 meses de funcionamento, já soma mais de 200 vidas salvas e nenhum óbito. A unidade é referência no tratamento precoce do coronavírus e conta com 32 leitos e 178 profissionais. É trabalho que cuida das pessoas e salva vidas. Aquele hospital ali salvou minha vida. Prefeitura do Natal. Tarde Feliz com Bia Diniz. Oferecimento AMG Solar, a sua própria geração de energia. Muito bem, voltamos com Tarde Feliz com Bia Diniz. Do meu lado, o doutor Antoine, ele que é ortodontista e também implantodontista. E vamos falar das restaurações cerâmicas. Já entramos aí no assunto, né? E a gente vai falar de um caso bem específico, que é sobre o Carlinhos Maia. Você conhece ele? Quem não conhece, né? O Carlinhos Maia, quem não conhece? Foi dele que surgiu meio que essa febre aí, né? Todo mundo quer colocar as lentes de contato, as facetas, inclusive muita gente começou a pesquisar, se interessar mais ainda, e tem gente fazendo errado aí, né, também. Bota aí a imagem do youtuber, né? Ele que é influencer digital, que foi o Carlinhos Maia. Pronto, aí são os dentes dele antes e ele com as lentes, né? Isso. Você consegue perceber facilmente aí, Bia, conforme lhe falei anteriormente, que ele fez um trabalho, na realidade, combinado. Ele tinha um certo sorriso gengival também e desgastes de faceta dentária, né? Então, ele fez um trabalho que a gente chama da estética branca, aliado também à estética vermelha. A estética então, vermelha. Com certeza foi feito um DSD nele antes, uma avaliação virtual, né? Para ver como ficaria o pós. Ele é submetido a essa apreciação e, dessa forma, ele faz, então, a plastia gengival, para depois, então, receber os laminados cerâmicos. Nessa estética vermelha, doutor, acho que muita gente se assusta quando diz, você vai tirar o excesso de pele, né, de gengiva. E é uma dor insuportável, tem desconforto, como é? Não, de forma alguma, é muito tranquilo. Logicamente, a gente passa toda uma orientação, né, pós-cirúrgica, mas hoje em dia, tanto as lâminas quanto os próprios materiais de sutura que são utilizados são muito delicados. Então, o pós-cirúrgico realmente é muito tranquilo, Olha extremamente só, tranquilo. os dentes dele. Nossa! Isso aí ele está fazendo, na realidade, uma brincadeira, né? Eu ri muito, na verdade, quando ele colocou. O profissional fez os desgastes para ele, então, receber a faceta, né? No caso aí, não foram laminados, ele recebeu facetas. E uma coisa muito polêmica também, Bia, que se fala muito, né, com relação a esse procedimento, são as cores, né, dentárias. Sim, as cores dentárias. Cores escolhidas. Sim, né? sim. Então, por exemplo, uma pessoa que vai precisar de facetas ou de lentes só em cima,
obviamente o dente vai ficar mais branco, certo? Mas e o de baixo? Veja bem, são vários fatores que têm que ser levados em consideração no momento que você vai fazer esse tipo de procedimento. Primeiro, a primeira pergunta, você vai colocar um dente branco, tá? Seu dente originalmente, Era tão branco assim? A não ser o dente de leite, né? Que a gente chama de dente descido. Sim. Então, o dente descido, o famoso dente de leite, ele é branco, por quê? Porque ele não é mineralizado como é o dente permanente. Sim, então, o dente permanente, por ter um grau de mineralização maior, ele se torna mais amarelado. Sem falar também que a gente come, né? Exatamente. Você tem uma dieta ali com refrigerante, café, vinho. Café, o próprio colorífico, né, nos alimentos. Sim, os corantes. Isso. A bebida alcoólica também, tem estudos que falam sobre o escurecimento dentário através do álcool, né? Então, vários fatores têm que se levar em consideração. O primeiro é esse, é a cor. Segundo, formato dentário. Você tem um paciente que tem uma face mais alongada, ou mais quadrada, digamos assim, que a gente chama braquicefálico. Então, o dente num paciente de uma face mais alongada, consequentemente, ele é mais alongado. Então, sim, imagina você pegar uma forma de um dente alongado e colocar num paciente braquicefálico, num rosto mais quadrado. Não dá certo, não. Fica estranho. Certo. Vamos chamar ele de coelho, coitado. Né? Então, olha, mas tem que se considerar isso aí. Infelizmente, a gente acaba vendo algumas situações desse jeito, né? Existem artistas famosos aí, que não precisa citar. Não precisa. Mas que tem dentes que parecem realmente um coelho. E não é bonito, não é estético. Um incisivo central, que são esses dentes da frente, eles têm que estar ligeiramente maiores que os laterais e os centrais também na mesma altura dos caninos. A posição dos dentes interfere em muita coisa, né? Total. Se você coloca, por exemplo, as lentes, ou a espessura mais grossa, né, que você estava falando aqui, sua boca ela vai ficar um pouco mais ressaltada. Você pode ter um suporte labial comprometido, então tudo isso tem que ser avaliado, né? Você não pode simplesmente chegar e dizer, vou colocar uma faceta sobre o dente sem estudar o espaço que você tem ali, que a natureza já posicionou ali, né, o lábio sobre acaba o dente. tirando a naturalidade também, acaba tirando né? a naturalidade. E é difícil eu acho que é difícil também para um profissional, né? Tentar buscar a naturalidade e a satisfação do cliente. Eu digo que a gente a gente busca logicamente fazer o ideal, o melhor. O perfeito quem faz é Deus, né? Sim. Ele é que fez o perfeito. Mas o profissional tem que ter muita atenção nos detalhes, as proporções dentárias, a forma de rosto, repito, e a coloração dos dentes para que fique uma coisa mais natural possível. E harmoniosa. Olha só, a gente também... E que não dificulte também a função dentária, a oclusão. Sim, né? Não adianta você ter um sorriso lindo, perfeito e não se sentir confortável com eles. Dos dentes, exatamente. Muito bem, ok. E a importância de um bom laboratório, doutor, para uma boa caracterização? É primordial, né? Como eu acabei de falar também, o profissional tem que ter todo o cuidado com a forma e tal, e a caracterização também é muito importante. Então, quando você é afinado com o laboratório, normalmente hoje em dia a gente tem a tecnologia que nos ajuda muito, no próprio celular a gente consegue fazer o registro do paciente e mandar através de um WhatsApp para o laboratório. Sim. E aí cabe ao laboratório realmente ter todo um preparo, né? Antes de mais nada, um conhecimento técnico e conversar na mesma linguagem do profissional. Para caracterizar, imagina, não falando de facetas ou lente de contato, mas vamos falar numa restauração, por exemplo, num molar, que o dente está muito destruído. Então você faz uma restauração indireta, onde a gente molda o paciente, o laboratório prepara essa restauração e ela vem para a gente cimentar no paciente. E de repente chega um dente claro demais, sem sulcos, por que não dizer alguma manchinha na superfície superior do dente, porque naturalmente nós temos isso. Imagina um paciente de, sei lá,
70 anos de idade, que teve já toda uma vida pela frente. Sim. E ele vai ter o dente perfeitamente branco, sem uma manchinha. Então isso chama-se caracterização, que muitas vezes a gente consegue trabalhar isso junto ao laboratório, logicamente um bom laboratório. Ok. Eu posso fazer uma pergunta que até se tornou bem polêmica, que foi durante a pandemia, né? Muitas pessoas tiveram o receio de ir ao dentista, de ter contato direto com pessoas. Como foi que os profissionais conseguiram ter esse contato com o cliente, essa aproximação e continuar os trabalhos, que é muito importante você ir ao dentista, né, regularmente? Como foi que ficou nesse sentido? Bia, eu costumo dizer que essa pandemia, ela trouxe e está deixando um legado muito grande. Sim. Para as pessoas, aos profissionais de saúde, porque na realidade esse cuidado, que a gente chama da biossegurança, ela não surgiu agora, não é de agora. Desde lá de trás, décadas em banco de faculdade, que a gente estuda, né, essa área, esse cuidado que você tem que ter na biossegurança, mas a coisa tornou-se tão, digamos, difundida, né, que aqueles profissionais que muitas vezes desleixavam, descuidavam um pouco do cuidado com ele e também com os pacientes, passaram a ter cuidados maiores. Sim. Então, você pegar um material e autoclavar, esse material acondicionado em grau cirúrgico, onde no momento que você vai atender o paciente, você abre ali na frente do paciente para ele ter a certeza que aquele material é estéril, né? A utilização de luvas descartáveis, você abrir também naquele momento, utilizar quando terminar, descartar aquela luva imediatamente, jamais reaproveitar. E eu acho que isso é o tipo da coisa que você, como paciente, tem, eu diria, não só o direito, mas a obrigação de cobrar também do profissional. Doutor, terminou, né, o nosso procedimento, então retire, já pode descartar pode sua jogar, luva, por gentileza. É verdade. Né? O profissional tem a obrigação de fazer isso na frente do paciente. Eu acho que, contudo, o paciente, ele deposita uma confiança bem maior, não só no profissional, mas também na clínica, né? Você está aqui representando a Previdente Odonto, que fica localizada lá em São José de Mipibu, minha terrinha, mas assim, é uma clínica completa, né? Onde você pode ter a segurança de que vai encontrar uma coisa boa, uma segurança, né? Isso, nós na Previdente temos todas as especialidades, né, presentes, e é isso, realmente a gente procura oferecer a melhor condição, com todas as especialidades, repito, porque evita de você estar perdendo até um certo tempo em locomoção, em espera por um trabalho chegar. E o processo se torna bem mais demorado, né? O processo se torna bem mais demorado. De você concluir um Então, trabalho. Nós lá temos o especialista da ortodontia, implantodontia, endodontia, que é o profissional que faz o canal, protesista, e temos também o odontopediatra. Sim. Somos em São José hoje a única clínica odontológica que possui a odontopediatria. Inclusive, já pode ser outro tema aqui do programa, né? Isso, a Tia Gel, maravilhosa. Tia Tem Gel. um canal youtuber também. Ah, viu? é? Escove bem, o Eita, canal dela no que YouTube. Tia bacana. Bom, acho que deu para esclarecer um pouquinho, né? Deu para as pessoas tirarem a dúvida, diferir uma coisa da outra, que eu acho que é o principal passo que você tem que ter na sua mente é isso, saber o que você quer e ter um bom profissional do seu lado. Exatamente, é o que eu digo sempre. Eu diria que no passado as pessoas não tinham acesso a tanta informação como tem hoje em dia. Isso. Né? Então, existe aquele profissional ainda um pouco ultrapassado que quando o paciente chega, que fala, eu vi isso no YouTube, eu vi isso no Instagram, muitos não gostam. Eu já digo ao contrário, eu adoro quando o meu paciente chega para pelo menos conversar comigo num nível superior. Sim. Porque eu digo que esse paciente acaba me ajudando.
ele me ajuda no tratamento, Sim, porque ele sim. tem o conhecimento, Tem ele o conhecimento, começa a pesquisar e sabe o que ele quer, sabe, né? e sabe que quando a gente passa a orientação, eu preciso que você faça assim, assim, dessa forma. Ele vai e faz. Sim. Vou colocar só um exemplo aqui rapidinho. Pode falar. De um caso que aconteceu coincidentemente hoje. Eu não estou na clínica, mas recebi a ligação de um paciente meu de ortodontia, que ele foi instalado um aparelho nele, que chama IRA, que é um disjuntor. Esse aparelho foi travado e eu pedi para ele retornar com 5 meses para a gente montar o aparelho fixo. Sim. O paciente veio aparecer agora, depois de 10 meses, Nossa! se queixando que estava com um incômodo doendo no nariz. Logicamente não tem nenhuma relação, mas ele precisou sentir alguma coisa no nariz Para poder voltar. para poder procurar a clínica. Então, quer dizer, é extremamente importante a participação do paciente, o comprometimento do paciente, ele se envolver realmente no trabalho dele, no tratamento dele. Consequentemente, a gente vai ter um resultado bem melhor e também bem mais previsível. É verdade. Eu acho que às vezes não pode só colocar todas as cobranças no profissional, né? Eu O diria que é paciente meio a também meio. tem que colaborar, Eu certo? diria que é meio a meio. Doutora Antoine, muito obrigada pela sua participação. Adorei o papo aqui. Eu que agradeço. Eu acho que eu vou cuidar bem mais dos meus dentes antes de pensar em colocar uma lente ou algo do tipo. Tem que ter certeza, né? Porque é algo irreversível. Sem dúvida. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. Coloco inclusive as nossas redes, né? O Previdente Odonto. Estamos no Insta e também no Facebook. O canal principal hoje em dia é o Insta. Sim. Previdente Odonto, com V mudo e T mudo. Apareceu aí na tela, só não tem o I. Eita, Previdente. É com V mudo e o Ok. T mudo. Previdente Odonto. Mas botando, você acha que dá para encontrar, né? Então, Bia, estamos à disposição. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Parabéns pelo seu programa, maravilhoso. Adorei demais. Pois é, gente. O assunto aqui deu pra gente se orientar um pouquinho, né? Obrigado, doutor. Obrigada a você também que está em casa, sempre participando aqui conosco no Tarde Feliz com Bia Diniz, que vai ao ar de segunda a sexta, das 2h20 até às 15 horas. Muito obrigada e até semana que vem não, amanhã é sexta, né? Amanhã é Sexta-feira tem música. Eita! Mua! Beijo, até amanhã. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.